Olá, boa tarde. Hoje é sábado, dia 7 de janeiro de 2012. Começa aqui mais uma edição do Jornal Toda Hora, a informação completa. Um corpo não identificado foi achado às margens do lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, a suspeita é que se trata de morte por afogamento. Bombeiros estão no local e por volta das 11h50 desta manhã, agora há pouco, aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal para retirar o corpo do lago. E no final da noite de ontem, também aqui em São Paulo, um tiroteio entre assaltantes e policiais militares em plena Marginal Pinheiros terminou com 2 bandidos mortos e 2 presos. O confronto aconteceu na pista sentido Castelo Branco, perto da ponte Eusébio Matoso. A PM realizava patrulhamento quando desconfiou de 4 ocupantes de um carro preto. O grupo tinha acabado de liberar o dono do veículo, vítima de um sequestro relâmpago. Na perseguição, o assaltante que estava ao volante bateu em 4 carros. Os criminosos teriam descido do veículo e atirado contra os policiais. Reviravolta no caso do acidente que matou uma mulher grávida aqui na capital paulista. O delegado vê falhas na apuração do caso. As imagens que morreu foi encontrada, tudo levou a crer que ela que estava dirigindo. O Procon de São Paulo está autuando lojas suspeitas de irregularidades cometidas durante as mega liquidações promovidas nesta semana. De acordo com o órgão, entre os problemas estavam a falta de atendimento preferencial aos idosos, a oferta de produtos sem preço e o anúncio de valores diferentes para o mesmo produto. Algumas lojas também não tinham exemplares do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes, como determina a lei. As empresas autuadas responderão a processo administrativo e poderão ser multadas em valores que vão de 400 a 6 milhões de reais. E a chuva segue castigando Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já são quase 150 municípios atingidos pelas enchentes. Milhares de pessoas estão desalojadas e mais de 3 mil casas foram danificadas ou destruídas. No Rio, 9 municípios permanecem em estado de alerta máximo. As informações são do Instituto Nacional do Ambiente, que divulgou ainda que a situação persiste por causa do transbordamento de rios da região perto da divisa com Minas Gerais. São mais de 6.500 desalojados. Em todo o estado foram registradas 2 mortes e a meteorologia alerta para mais chuva neste fim de semana. Em Minas, dezenas de municípios estão em situação de emergência. Chove no estado desde outubro, mas o quadro piorou no último mês. Já são quase 10 mil desalojados e mais de 500 desabrigados. Pontes foram atingidas e 3.400 casas sofreram danos parciais ou foram totalmente destruídas. Nesta sexta-feira, o governador de Minas, Antônio Anastasia, se encontrou com o ministro dos Transportes. Paulo Sérgio Passos anunciou que o governo federal vai liberar 100 milhões de reais para a recuperação das estradas federais. O ministro da Integração, Fernando Bezerra, também participou da reunião e anunciou a criação de um grupo de acompanhamento e monitoramento. Esse grupo é uma iniciativa nova, ele está atuando não só em Minas, como no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, de forma articulada com a Defesa Civil do Estado. Isso para que, ao receber os alertas, possa prevenir as populações. No Espírito Santo, chove há uma semana. Quase 12 mil pessoas foram afetadas em todo o estado. Mais de 2 mil estão desalojadas. Cerca de 500 casas foram danificadas ou destruídas. Desde o primeiro dia do ano, já choveu mais da metade da média histórica de todo o mês. 18 municípios estão em alerta e 3 em situação de emergência. Na capital Vitória, a chuva abriu enormes buracos no asfalto e os motoristas tiveram dificuldade para dirigir. E a situação está tão complicada em Minas que em Lagoa Formosa, os produtores de feijão temem o prejuízo. As chuvas já estão causando aumento no custo da produção, gerando uma despesa a mais de R$ 120 por hectare com grão. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o feijão das águas de Minas Gerais vai produzir menos do que no ano passado, com uma queda estimada em 12%. Situação bem diferente vive o Rio Grande do Sul diante da estiagem que atinge o estado. O governador em exercício, Beto Grill, vai assinar um decreto de emergência coletiva na segunda-feira.
Segundo o governo, em poucos dias. E para quem quer aproveitar a capital paulista neste mês de janeiro, bem vazia, uma dica imperdível é a exposição da companhia de dança Balé Estágio. O grupo mudou o conceito dessa arte no país. E hoje ela vive lá no céu. Por que dançar? Onde dançar? Para quem dançar? Essas perguntas movem a história do Balé Estágio, que completa 40 anos de existência. Uma companhia de dança que mudaria o conceito desta arte no Brasil. Não tem mais de tanto levar brechada do teu olhar, meu peito até. O Balé Estágio foi criado em 71, né, época da ditadura. E eles foram a companhia que levou a dança, que mostrou ao Brasil a dança brasileira, né? Eles viajaram pelo Brasil inteiro, de norte a sul. A amostra pode estar ajudando, né, no sentido de que trazer para as pessoas, né, esse acesso a um universo que a gente pouco conhece. A gente ouve dizer muito de uma dança popular, mas balé, por exemplo, né, a gente não ouve dizer todo dia. E o Balé Estágio, ele dança música brasileira também, música popular. Você sabia disso? Não sabia, viu? Só como a gente pensa, a primeira palavra, a gente ouve balé, a gente já pensa na música erudita, né? Na música clássica, não num samba ou num forró, qualquer outro estilo musical que é mais popular, mais acessível às massas. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Na exposição em homenagem ao Balé Estágio, o olhar de quem cresceu registrando tudo. Eu ganhei uma câmera com 13 anos de idade do Décio para gravar os espetáculos, para a gente não esquecer das coreografias que tinham sido montadas nos anos anteriores. Eu levava a câmera para gravar os espetáculos e acabei gravando tudo que acontecia fora dos espetáculos. Então é um reality show desde 1971 até hoje. Uma viagem pela história do Balé Estágio. Nessa instalação, um ônibus com cenas dos caminhos percorridos pela companhia. Depois você segue descobrindo momentos marcantes, como a apresentação no Xingu e as turnês pelo Brasil. E aí você pode ver todo o acervo que se encontra aqui e todas as fases que a companhia passou até os dias de hoje. Muito bárbara, bem colorida, e eu não conheço, não sou da área do balé, mas tem todo um caráter brasileiro e histórico. Nos teatros, nas praças, no Rio, bailarinos em movimento. A exposição, que registra a memória do Balé Estágio, fica em cartaz até o dia 22 de janeiro no Itaú Cultural. E a entrada é gratuita. Parabéns à companhia por esse belíssimo trabalho. Veja a seguir, espetáculo de cores na China com a inauguração de uma cidade de gelo. E mais, praia pra quê? Já tem gente surfando na capital paulista. É o stand-up paddle, esporte que mistura o surf com o remo. O apagão que atingiu Manaus na noite de ontem deixou todas as áreas da cidade às escuras. O blackout aconteceu durante uma forte chuva que atingiu a capital do Amazonas. A falta de energia durou aproximadamente 3 horas. O abastecimento começou a ser restabelecido somente por volta das 9 da noite. A economia cresce e o custo dos serviços também. De acordo com o IBGE, o preço das passagens aéreas no país teve alta de quase 53% no ano passado. As passagens aéreas... E não é só quem viaja de avião que está pagando mais caro, não. As tarifas de pedágios nas estradas do estado de São Paulo podem ficar mais caras nos próximos meses.
E agora as notícias internacionais. A Jamaica lembra neste ano o 50º de sua independência do Reino Unido. E a primeira-ministra Portia Miller, empossada somente há 2 dias, quer comemorar de forma controversa, tirando a rainha Elizabeth II do posto de chefe de Estado da ilha caribenha. A premier disse que ama a rainha, mas que já é tempo da monarca deixar o trono da Jamaica. A iniciativa reflete um movimento republicano entre os países caribenhos Guiana e Trinidad e Tobago, que optaram por destronar a rainha. Porém, a ideia de tirá-la do poder é apoiada por apenas 35%, segundo uma pesquisa feita em 2011 pelo jornal Jamaica Glaner, o principal da ilha. Curiosamente, uma pesquisa de agosto passado do mesmo jornal mostrou que, para 60% dos jamaicanos, o país estaria melhor se ainda fosse uma colônia britânica. Dos entrevistados, apenas 17% disseram que estariam pior sob domínio do Reino Unido. E a Marinha dos Estados Unidos resgatou um pesqueiro de bandeira iraniana que havia sido sequestrado por piratas da Somália. Segundo o Pentágono, a tripulação do destroyer USS Kidd respondeu a um chamado de socorro remetido via rádio pelo barco de pesca Al-Molai. A embarcação, afirmam os Estados Unidos, estava sob poder dos corsários havia 40 dias. Comandos da Marinha Americana abordaram o pesqueiro e detiveram 15 piratas, segundo o Pentágono. A tripulação, ao todo 13 marinheiros iranianos, foi libertada. O local onde teria ocorrido a operação de resgate não foi revelado pela Marinha dos Estados Unidos. A Coreia do Norte celebra o aniversário do novo líder sem saber a idade dele. Kim Jong-un nasceu em 8 de janeiro, mas nunca foi revelado em que ano. E na China, um espetáculo de cores. O país inaugurou a Cidade de Gelo durante um tradicional festival. A cidade chinesa de Harbin, no extremo nordeste do país, e que no inverno pode registrar temperaturas de até 40 graus abaixo de zero, inaugurou seu 28º Festival de Gelo e Neve, famoso por suas enormes estátuas de gelo. Como a festa deste ano é dedicada à Rússia, alguns dos monumentos mais famosos de Moscou e São Petersburgo foram reproduzidos em gelo, que durante as noites é iluminado com luzes multicoloridas. Uma das grandes atrações é uma estátua de neve gigante dedicada a Marilyn Monroe. A cidade atrai todos os anos milhares de turistas interessados em conhecer este espetáculo único. Muito bonito, realmente. Voltando ao Brasil, vamos falar de esporte. O Ministério do Turismo divulgou uma lista com mais de 180 destinos turísticos para a Copa de 2014. A ideia é incentivar o turismo em municípios que ficam perto das cidades que vão sediar o Mundial. Gastronomia. E de olho na Copa do Mundo, as obras do futuro estádio do Corinthians, o Fielzão, estão a todo vapor. A empresa responsável anunciou que vai iniciar ainda este mês o 3º turno de trabalho. E para aproveitar os períodos de muito sol e calor nesta época do ano, nada melhor do que praticar atividade física na água. E acredite, já tem gente surfando na capital paulista. A nossa repórter Mari Patrão foi conferir a mais nova moda desse verão. Se engana quem pensa que para surfar é preciso ir à praia. Aqui na represa de Guarapiranga, em plena capital paulista, isso é possível. Mas como não tem onda, os surfistas preferem praticar o stand-up, nova modalidade aquática que mistura o surf com o remo. O esporte é simples e divertido. Os irmãos Guilherme e Gabriel aproveitam o período de férias para ficar fera sobre a prancha. E aí, Gabrielzinho, gostou? Gostei. Tava fácil hoje? Um pouco. Por que um pouco? O vento tá forte e fica empurrando. Aí cansa mais? Cansa. Guilherme, e aí? Foi gostoso? Foi. Teve alguma dificuldade aí? Como é que foi? Não, só um pouquinho de vento. Hoje tá ventando bastante? Mais do que o normal. A modalidade pode ser praticada por pessoas de todas as idades e não precisa saber surfar. Uma aula é suficiente para conhecer as técnicas básicas. Olha, esse realmente é o grande apelo do stand-up, né? Não tem limite, qualquer um consegue remar com muita facilidade.
é só uma prancha e um remo. Alguns acessórios de segurança, como um colete salva-vidas, em alguns casos, né, de o pessoal remar no mar com onda, um leste, como no surf também é recomendável, e só, mais nada. Além da diversão, o esforço físico é grande. Trabalha braços, pernas, abdômen e pode queimar até 360 calorias por hora. Obviamente, você que vai ditar o ritmo da remada. Quanto mais rápido você rema, mais eficiência você vai ter nesse condicionamento físico, se a pessoa procurar esse tipo de trabalho, né, com stand-up. O stand-up é o esporte aquático que mais cresce no mundo. E a novidade não é de hoje. Já é uma coisa que se faz há, sei lá, décadas, né? Já no Havaí as pessoas faziam isso, mas não tinham uma visão ainda de esporte. Era simplesmente pegar uma prancha um pouco maior e remar em cima dela. Aí há uns 4, 5 anos atrás, alguém deve ter percebido nisso uma oportunidade de negócio. Água também, né? E aí começaram realmente a colocar isso como um esporte, com pranchas específicas para essa modalidade. E aí começa a explodir no mundo inteiro. O esporte pode ser feito no mar, em lagoas, rios ou represas. E é essa facilidade que atrai cada vez mais adeptos. Paulinho pratica o stand-up há mais de 2 anos e é aqui na represa que ele treina. Pois é, aqui em São Paulo, muita gente acha que a selva de pedra não tem exatamente um lazer outdoor, e aqui a represa de Guarapiranga, ela proporciona esse lazer de stand-up, de vela. Aqui é um reduto bem interessante que muita gente não conhece, que vale a pena conhecer. A novidade promete ser o hit do verão. Não só desse verão, mas nos próximos 3, 4, o esporte vai crescer muito ainda, muito. Porque as pessoas ainda estão conhecendo, muita gente ainda não viu o stand-up nas praias. Essa edição do Jornal Toda Hora termina aqui. Obrigado pela companhia, uma boa tarde para você e aproveite o sábado.